Fala pessoal, meu nome é Saulo de Matos, eu sou cirurgião bucomaxilofacial e também sou especialista em DTM. Eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês ao nosso canal da Sun Surgery. Antes da gente começar a falar sobre DTM, que é o foco do nosso canal, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Ativem a notificação e se inscrevam no nosso canal, porque sempre que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser imediatamente comunicado. E aí a gente consegue construir melhor um entendimento sobre esse assunto que é tão fascinante, o mundo da DTM. As pessoas costumam me perguntar por que eu comecei a estudar DTM. E eu tenho basicamente duas respostas para essa pergunta. A primeira é que eu sou um paciente que tem DTM, então eu queria entender melhor o que está acontecendo comigo. E segundo, porque na minha formação, que é a formação de bucomaxilo, eu fui treinado a oferecer tratamentos cirúrgicos para as desordens temporomandibulares. Só que eu não estava satisfeito com essas respostas que eu estava dando para os meus pacientes, que eram essencialmente cirúrgicas. Então eu procurei fazer um curso voltado para a parte clínica. Na parte clínica eu me deparei com tratamentos excessivamente conservadores. Então o objetivo hoje da nossa conversa é tentar desmistificar o diagnóstico de DTM e também tentar mostrar as duas vertentes, tanto cirúrgicas quanto conservadoras, trazendo para um denominador comum, que são os tratamentos minimamente invasivos da articulação temporomandibular. Então, ao longo dessa jornada, a gente vai conversar um pouco sobre diagnóstico, sobre anatomia, sobre comorbidades e sobre outras condições que podem aparecer juntamente com DTM, como distúrbios do sono, zumbido e bruxismo, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui para a gente tentar entender o que significa DTM. DTM nada mais é do que um grupo de doenças musculoesqueléticas e neuromusculares que envolvem as articulações temporomandibulares e os músculos da mastigação. Então, de uma forma bem simples, para que todo mundo possa entender, as disfunções temporomandibulares podem ser classificadas em dois grandes grupos: as desordens articulares, que afetam principalmente a articulação temporomandibular, e as desordens musculares, que afetam os músculos associados a essa estrutura. Volto a falar, existem classificações mais complexas, mas o nosso foco nesse primeiro assunto, nesse primeiro momento, é apenas explicar o conceito de DTM. Mas na frente, à proporção que a gente for desenvolvendo nas nossas conversas, a gente vai se aprofundando nesse assunto. Muitas pessoas costumam perguntar qual a principal causa da DTM. E de fato a DTM é muito difícil, seja ela muscular ou articular, de você encontrar uma causa. O que a gente sabe é que a DTM ela é uma condição de origem multifatorial, ou seja, uma série de fatores podem se juntar para o paciente se manifestar na DTM. Então, de acordo com o nosso slide, os principais fatores associados ao aparecimento da DTM estão relacionados a características anatômicas do próprio paciente, a alterações neuromusculares, a fatores psicológicos e comportamentais, a predisposições genéticas e as traumas, sejam eles de grande magnitude ou microtraumas que acontecem repetidamente ao longo do dia. Então, para a gente entender de uma forma bem simples, a gente pode observar no nosso slide que a gente classifica em fatores de risco. Então, o que seriam fatores de risco? Seriam fatores que me deixam mais suscetíveis ao aparecimento de uma doença, de uma condição. Então, quando a gente traz esse conceito para o mundo das disfunções temporomandibulares, a gente pode classificar em fatores predisponentes, ou seja, que me predispõem, que me deixam mais suscetíveis a ter esse aparecimento, a fatores iniciantes, ou seja, são gatilhos que fazem com que a doença se manifeste. E a gente pode ter fatores perpetuadores, que seriam condições que mantêm, que perpetuam aquela condição. Então, de uma forma bem simples, a gente pode entender que um trauma, uma parafunção ou uma sobrecarga, elas podem funcionar assim como um gatilho para o aparecimento de uma DTM, seja ela de origem muscular ou de origem articular. Quando a gente pensa em fatores predisponentes, a gente pode ver como fatores psicológicos, fatores genéticos, fatores estruturais do paciente que o deixam mais suscetível ao aparecimento da doença. E a gente também pode ter fatores perpetuadores, como eu já falei, que são fatores que mantêm aquela condição, que pode ser como a manutenção do estresse mecânico, manutenção de uma sobrecarga, manutenção de um trauma. Então, pessoal, é importante a gente ter em mente que esses fatores, eles não são fatores engessados. O que é isso? Em um grupo de paciente,
A sobrecarga ele pode funcionar como um fator iniciador. Entretanto, em outro grupo de pacientes, a sobrecarga pode funcionar como um fator que mantém a doença, certo? Então, o objetivo dessa sugestão é apenas orientar o nosso raciocínio clínico para que a gente tente procurar tanto fatores iniciadores, predisponentes e perpetuantes, para que a gente consiga trazer e fazer tratamentos mais estáveis, mais assertivos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a epidemiologia, que seria nada mais nada menos do que o comportamento dessa doença na população. O entendimento que a gente tem hoje é que as DTMs, sejam elas de origem musculares ou articulares, elas têm uma preferência por pacientes adolescentes ou adultos jovens e uma preferência por mulheres. Mais na frente a gente vai entender, a gente vai discutir por que o gênero feminino é um gênero que normalmente é mais afetado pelo aparecimento das disfunções temporomandibulares. E o interessante é que as DTMs, a maioria das vezes, elas são condições autolimitantes, ou seja, são condições que aparecem e que tendem a entrar em remissão mesmo se você não fizer nenhum tratamento. Mas Saulo, como é que eu sei se eu tenho DTM ou não? Normalmente, a gente procura alguns sinais e sintomas que são comuns. Por exemplo, sons articulares, estalidos na articulação, limitação de abertura de boca, sinais de cansaço nessa musculatura, dor que irradia para a região temporal ou região do masseter, tá? Então são alguns dos sinais e sintomas que são comuns em pacientes que apresentam essas condições. Voltando aqui para nosso slide, vamos observar esse gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico interessante, onde ele faz uma prevalência de sinais que os pacientes podem apresentar. Então a gente consegue observar aqui em azul que uma grande parte da população, 62% dos pacientes, não apresentam nenhum tipo de problema. 16% podem apresentar um deslocamento discal. 13% vão apresentar DTM muscular. E 9% apresentam algum tipo de degeneração na articulação. O mais interessante de tudo é que, apesar da DTM muscular, ela, quando comparada às alterações articulares, ser em menor quantidade, ou seja, a prevalência ser relativamente menor, é o grupo que mais procura tratamento, como a gente pode ver aqui nesse nosso segundo gráfico, onde 39% dos pacientes com DTM muscular procuram ajuda. Então, o que eu quero falar com isso? Embora o meu paciente, embora você paciente possa ter DTM, não necessariamente a sua DTM precisa de tratamento. A gente pode resumir em 3 grandes grupos os pacientes que apresentam sinais e sintomas de DTM. Então a gente vai ter um perfil de paciente que ele procura ajuda porque ele sente dor e episódios de diminuição de abertura bucal ou de travamento, aberto ou travamento fechado. Um outro grupo de paciente não sente absolutamente nada de dor e procurou ajuda apenas porque escuta um som na articulação. E um terceiro grupo de pacientes que não sentem dor, escuta o som, mas o som não incomoda e procurou tratamento porque durante um tratamento odontológico o dentista falou: olha, sua articulação estala, procura um tratamento para isso. Então, é importante que a gente individualize esse paciente, tá? Para que a gente possa fazer tratamentos mais assertivos para cada grupo de pacientes que precisam de tratamento. Mas isso a gente vai discutir, volto a falar, ao longo dos nossos encontros. Então, pessoal, para finalizar a nossa conversa, não se esqueçam de ativar as notificações para que vocês sejam informados sempre que a gente lançar um conteúdo novo, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, perguntem aqui embaixo, deixem aqui nos nossos comentários. Eu mesmo faço questão de responder cada uma das perguntas, tá? E eu encontro vocês semana que vem. Já adianto que semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre anatomia, que é um assunto extremamente importante porque explica, ajuda a gente a entender alguns processos patológicos que acontecem na articulação temporomandibular. Então até semana que vem, encontro com vocês. Até lá!